Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um dia do desafio. Nós estamos na parte 32, nosso desafio já quase finalizando os 40 dias. Então, aqui os remanescentes, né? Claro, irmãos, nós temos pessoas que estão acompanhando depois. Estamos aí na batalha. Vamos de Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a crise de identidade versus identidade de Cristo. Então, antes de nós entendermos sobre a questão da... Antes de nós entendermos acerca das crises, nós temos que entender o que é identidade. O que é identidade? Quando nós vamos olhar para aquela identidade normal, a nossa identidade com RG, agora está tudo integrado, né, no CPF, nós vamos ver algumas características ali. Então, nós vamos ver nome, nós vamos ver data de nascimento, nós vamos ver a filiação de quem você é filho, quem são seus pais, né? O que mais? Vai vir um conjunto de características da sua foto, então o seu rosto ali, e vai vir sua impressão digital. Mesmo que você seja gêmeos, idênticos, que você tenha todas as características físicas, o seu polegar ali vai ser diferente. E um conjunto de outras coisas, né? O seu RG vai ser diferente. Então você é diferente. Deus te fez diferente. E essa é a graça que nós temos hoje, essa diversidade e a unidade dentro da diversidade. Ninguém é igual a ninguém. E a pergunta que eu quero fazer é: por que você e eu olhamos para os outros e ainda nos comparamos? Então, o que significa identidade? Identidade geralmente é entendida como um conjunto de componentes e características, crenças, valores, experiências pessoais, habilidades, talentos, relacionamentos, interesses, paixões, cultura, herança, visão de mundo que nos define unicamente como indivíduos. Ela está diretamente ligada à maneira como percebemos a nós mesmos ou nos posicionamos no mundo. Para melhor compreender o conjunto de componentes que contribui para a construção de uma identidade, vamos ver o seguinte. Então, nós vamos ter dentro dessa questão da identidade, deixa eu fazer um compartilhamento com você. Está conseguindo ver minha tela aí? Então, você vai ter características físicas, né? A altura, o peso, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a raça, o gênero.
a resiliência, crenças, né? Então, religiosas, como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, políticas, né? Democracia, socialismo, comunismo, ética, como valor, honestidade, generosidade, valores, família, amizade, sucesso profissional, serviço à comunidade, fé, experiências pessoais. Então, você tem na infância, você tem a questão da educação, carreira, casamento, a maternidade, a paternidade, como que foi a vida com o pai, com a mãe, as experiências em viagens, desafios superados, tudo isso vai fazendo, vai tecendo a identidade. Então, essas experiências pessoais, sejam elas boas ou ruins, habilidades e talentos, que são habilidades artísticas, né? Então, atléticas, habilidades matemáticas, habilidades linguísticas, habilidades interpessoais, relacionamentos familiares, relacionamentos românticos, amizades, relações de trabalho, interesses e paixões, então, interesse em arte, música, esporte, natureza, animais, né? Cultura e herança, então, tem a ver com a sua origem. Então, herança étnica, tradições familiares, língua materna, costumes culturais. Então, por exemplo, você vai lá no Pará e vai na padaria e compra um belo pão com manteiga e iogurte. Chegar lá, eles vão te chamar de quê? Rapaz, tu é fresco, é? Moço, vamos fazer um cuscuz aqui. E aquele belo cuscuz caprichado, com carne, de, porque tem a ver com a cultura, né? Tem a ver com a cultura. Ah, visão de mundo, né? Então, é a perspectiva filosófica, a espiritualidade, então, o otimismo, o pessimismo e a abertura a novas experiências. Então, cada um desses componentes, ele desempenha um papel na formação de uma identidade única. Importante lembrar que, para nós, cristãos, a nossa identidade deve ser a identidade de Cristo, que é primordial e tem poder de transformar e realinhar a nossa caminhada. Quem está aí? Pois aqueles que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do teu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E assim nós compreendemos que a vontade de Deus é que sejamos conforme à imagem de Jesus. Então, eu tenho que parar de olhar, não parar de analisar, né? E como é que eu sei que eu estou vazio de Cristo? Como é que eu olho o meu vazio e eu, né? Como é que eu olho para mim e eu entendo que eu estou vazio? É olhando para Cristo e olhando para mim e vendo o quanto ainda falta. Por exemplo, um bom exercício é, irmãos, nós passarmos ali pelos quatro evangelhos, mergulhando ali,
E aí você vai pontuando ali, né? Você vai vendo algumas atitudes de Jesus, algumas palavras de Jesus, algumas coisas que você vai percebendo. E aí você vai descrevendo ali, Jesus é. Faz uma listinha de um lado. E aí já parte daí. Já parte daí a questão de nós entendermos a nossa identidade. Porque eu olho para Jesus e eu olho para a minha vida e vejo o que precisa ser transformado. Vocês estão aí? Então, quando nós olhamos para essa questão, entendemos que o nosso ponto de referência, a nossa referência, é Cristo. E eu entendo que eu preciso ser transformado. A minha nova identidade, ela precisa ser essa aqui. Estão conseguindo ver aí? Você que está pelo Instagram, possivelmente não vai conseguir ver, mas você que está lá pelo Google Meeting vai conseguir ver. Depois você assiste lá no YouTube, dá tudo certo. Então, olha lá, registro geral, João 3,16. Data de expedição, o dia que você nasceu de novo. Nome, Filho de Deus. Filiação, Deus. Naturalidade, Nova Jerusalém. Documento de origem, Livro da Vida. CPF, cristão. Aí tem a assinatura do diretor, né, Jesus Cristo. Data de nascimento, o dia que você confessou que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então, eu preciso entender que existem níveis ou camadas da formação da minha identidade e do cumprimento do propósito dele. Primeiro, eu preciso entender a quem eu pertenço. Quem eu pertenço? Ao diabo? A quem eu pertenço? Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, pertence a Jesus, pertence a Deus. Então eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O segundo nível da camada de identidade ali, né, os níveis de identidade, é a paternidade, você ter direcionado. É. Então, quem te direciona? Quem te pastoreia? Né? Quem abençoa a sua vida, ensina os valores, corrige, remove o egoísmo, dá limites, cuida, aconselha, libera, te acompanha. Então, isso é muito importante, você ter um mentor, você ter uma pessoa que te cobre, que cuida de você, que ora com você, que te direciona, que vai confrontar alguns valores. Porque da onde que surgem as crises de identidade? Você já parou para pensar? Da onde que nasce as crises de identidade? Pelos valores errados que nós temos. Nós vamos chegar lá.
Então, o terceiro nível, a terceira fatia ali, né, o terceiro andar da identidade ali, para chegar, é você entender quem você é. Você é filho ou você é órfão? Eu entendo que Deus me adotou, eu tenho quem cuida de mim, eu sou pastoreável, eu tenho um coração humilde e ensinável, não ando sozinho. Então, agora, eu entendo que eu sou filho, eu não sou órfão, né? Eu tenho convicção de que o Senhor é o meu Pai, Jesus é o meu Pai. E agora eu vou trabalhar os valores. Então, o que, que é os valores? É a forma de pensar, é a motivação, né? Quando eles são distorcidos e desalinhados com a palavra de Deus, quando eu me torno um cristão, vai chocar, entendeu? Exemplo, não tem como eu ser prostituto e santo ao mesmo tempo. Então, quando eu venho para Jesus, essa mentalidade de prostituta, ela tem que sair. Porque geralmente vem uma avalanche de coisas. Nossa, como é que é isso? Nossa, como é que é ficar tanto tempo, vamos supor, sem beber, sem ter um namorado, uma namorada? Como é que é isso? Esse negócio de esperar para casar? Não, não dou conta disso, não. E aí é onde pessoas desistem, preferem ficar com os valores distorcidos do que deixar a palavra de Deus transformar aquela realidade. Então, de onde que vem as crises dos valores que nós temos? Vamos supor, irmãos, que Deus me chamou para ser um líder, alguém que vai influenciar uma geração, que vai formar outros líderes. Eu tenho, se eu tiver só os valores da ovelhinha, bom dia, meu amigo, graça e paz, paz do Senhor, shalom, tudo bem? Como é que você tá, meu irmão? Firme e forte? Leandro, meu irmão, soldado Jesus, nós conhecemos. Eita, que tempo bom, hein, meu irmão? A gente era jovenzinho, adolescente, antes de casar, muitos anos atrás, 2005 à frente ali. Tá em Portugal, meu irmão? Tá aqui no Instagram. Mande um abraço para todo mundo aí. Ê, saudade. Então, voltando aqui, irmãos, por que que nós temos crise de identidade? Nós temos os valores ainda de uma ovelha. Então, quando eu tenho a mentalidade de uma ovelha e eu tenho uma missão de pastor, de líder, de uma pessoa que precisa exercer cuidado, eu já não posso ter aquela mentalidade, ninguém dá atenção para mim, ninguém me visita, ninguém me ouve, ninguém me. Agora, eu preciso ter essa postura, eu preciso confrontar esses valores. Agora, eu vou dar um outro exemplo aqui, claro. Quando eu sou solteiro, me caso, agora eu preciso ter os valores de um casado. Agora, tente se comportar como um solteiro no casamento. Vai dar bom ou vai dar ruim? Abraço, Fabíola, também. Nós estamos falando aqui sobre identidade e sobre por que as pessoas têm crise de identidade. E aí eu estava falando aqui sobre a questão dos valores. E eu estou perguntando o seguinte: os valores de um solteiro dentro do casamento, vai dar certo esse negócio? O cara sai, chega na hora que quer. Não fala nada. Vai dar bom ou vai dar ruim?
sai pra rua, fica com os amigos até mais tarde. E não dá atenção para a família. Então vai dar ruim, meu irmão. Vai dar ruim. Então, eu quero ser santo com os valores do profano ainda. Vai dar ruim. Eu quero ser. É, é, eu quero amadurecer, mas eu quero ter os valores ainda do infantil. Vai dar ruim. Então, o Senhor quer corrigir os nossos valores. Então, muitas vezes, os nossos valores estão ligados à nossa origem. Então, por exemplo, eu estava dando o exemplo aqui do paraense e do goiano. O paraense vai lá, come a tapioca, o cuscuz, o açaí com peixe logo cedo. O goiano é pão com manteiga, iogurte, e se tiver lá em Minas, tem um queijinho, não tem, minha filha? A região tá aí, lá de Minas. Um vai achar, não, meu irmão, café é cuscuz. Café da manhã é cuscuz. O outro vai falar, não, moço, o negócio é pão, manteiga, iogurte, leite pasteurizado, ovo de granja. E aí, a maneira como eu entendo os valores, eu vou agora apoiar na capacidade, né? Como? Se eu creio que é possível, que é para mim, que é para agora, eu tomo posse e vou. Exemplo, o povo no Egito, né? Ele sai do Egito, tem toda aquela trajetória e eles precisam alcançar e conquistar Canaã. Aí chega lá, os 12 espias, 10 deles falam, não tem jeito, meu irmão, lá tem gigante, nós nos vimos como gafanhotos. Mentalidade escrava, se via como escravo. E aí, tinha como tomar posse com aqueles valores? Com aquela identidade de gafanhoto? Deixa eu te falar, essa mentalidade de gafanhoto vai ter que sair da sua vida hoje. Essa mentalidade de gafanhoto vai ter que sair da sua vida hoje. Ó, tá aqui o Vascão, ó. O Vascão outro dia falou assim, ó, eu mereço porque eu sou filho do rei. Não sei o que tinha que fazer lá. Eu falei, não, eu vou, como é que é? Acho que ele tinha que ir para algum lugar, tinha que pegar um Uber. Não, vou pegar um Uber, mereço, sou filho do rei, vou, vou bem. Não sei se era para pegar uma moto ou um carro. Eu falei, não, vou pegar o carro logo, sou filho do rei. Vou, vou de carro. Quem tá aí? Eu. Aleluia. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? É alinhar os nossos valores com os valores da Bíblia. É alinhar a nossa identidade, a identidade de Cristo. Eu olho para mim, olho para Cristo, dá para me ver o quanto falta. Por exemplo, eu sou eu sou alguém que tem dificuldade com que vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho dificuldade de amar a Deus.
Aí eu olho para Cristo e eu descubro como é que eu amo a Deus. Eu olho para aquilo que Cristo me mandou fazer. Então, primeiro, ele chamou para estar com ele e depois enviou-os a pregar. Porque ele precisava imprimir. E Jesus também falou: eu não faço nada que eu não vejo, que eu não tenha visto o meu Pai fazer. Entende? Então, lá, a escadinha, a quem eu pertenço, de quem me abençoa, quem eu sou, se eu sou filho, se eu sou órfão, os meus valores, a minha capacidade. E depois que eu descubro que em Cristo posso fazer todas as coisas, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece, agora, irmãos, aquela crença de incapacidade, aquela vergonha, aquele medo, aquela dúvida, aquela insegurança, ela vai indo embora. Porque não, eu não aceito. Eu não aceito ser tímido, eu não aceito ser miserável, eu não aceito ser desse jeito. Aí você vai trabalhar assim, ó, inconformado. Não, eu não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. E vai batendo o pé e vai sendo transformado. Existe uma expressão chamada Peniel, é aquele encontro aonde Jacó, ele luta ali, né, com o anjo, e o nome dele é mudado, a história dele é mudada. Então, você vai ficar nos pés do Senhor, lutando e permanecendo ali. Fala: Deus, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar, mudar o nome. O nome, ele movimenta o destino. Talvez o seu nome tenha sido desprezado. Talvez o seu nome até hoje tenha sido órfão. Talvez o seu nome tenha sido até hoje miserável. Talvez o seu nome até hoje tenha sido isolamento. Talvez o seu nome hoje, até hoje, tenha sido dúvida. Talvez o seu nome até hoje tenha sido vergonha. E Deus quer mudar esse nome. Deus quer mudar. Ele quer alinhar a nossa identidade para o cumprimento do propósito e do destino. Quem está aí? É muito importante que você dê um glória aí, crente. Agora. E aí, se eu estou com os valores corretos, se eu arranquei a mentalidade do gafanhoto, agora eu vou ter os comportamentos coerentes, o revestimento coerente. Então, se eu creio que é possível, que é para mim, que é para agora, eu tomo posse e eu começo a viver na prática. Eu começo a viver isso na prática. E aí eu vou começar a andar em ambientes que vão cooperar para o fortalecimento dessa identidade em Cristo. Então eu vou congregar, eu vou servir os meus irmãos em amor, eu vou me expor a fim de ser tratado em algumas feridas da alma, e eu vou ser curado, eu vou assumir essa nova identidade, eu vou aprender a colocar as minhas frustrações aos pés da cruz, eu vou arrancar os valores do profano e vou estabelecer os valores que Cristo tem para mim. E eu vou começar a gerar ambientes que glorificam a Deus. Se antes a minha casa era cheia de brigas, de palavrões, de outras coisas, eu vou gerar ambientes que glorificam a Deus. Vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter diálogo, vai ser um ambiente de paz, de comunhão. No meu trabalho também é a mesma coisa.
Aí vem, muitas vezes, o patrão, a patroa atribulado, muitas vezes, né? Você está nervoso, acontece alguma coisa, você fala, pai, em nome de Jesus, se tiver alguma influência espiritual, os demônios vão ficar lá fora. Eu quero falar com o meu patrão. Às vezes é com seus pais, com seu cônjuge, fora. Se tiver alguma influência espiritual por trás desse homem, dessa mulher, vai ficar lá fora. Em nome de Jesus. Quero falar com meu pai, com minha mãe. Não quero falar com o demônio, não. Entendeu? E você vai aprender a colocar ordem nas coisas. Você vai aprender a gerar ambientes que glorificam a Deus. Deus vai te dar sabedoria, graça, unção para romper essas dificuldades. E aí, eu vou realizar o meu propósito. Então, o que é o propósito? O propósito é aquilo que eu faço. Então, se eu sei quem é Deus, quem eu sou, o que eu sou capaz, os recursos que eu tenho em Deus, o próximo passo é o quê? O impacto na vida das pessoas. Eu vou derramar na vida do outro. Então, eu já não vou ter crise. Eu acho que esse negócio não é para mim. Eu acho que esse negócio de falar da palavra, não, eu acho que talvez lá no passado eu tinha, né? Talvez seja para outro. Não, esse negócio é coisa de pastor. Não, irmãos. Deixa eu te falar, pregar o evangelho, curar enfermo, expulsar demônio, é para todo crente. Para todo crente. É o mínimo que Deus espera de um crente. Ah, não, pastor, eu acho que eu não tenho autoridade. Você precisa rever os seus valores. E você precisa expulsar pelo menos um demônio por dia. Nem que seja de você mesmo. O demônio da incredulidade. O demônio que trabalha por trás dessa mentalidade de gafanhoto. Que está tentando te tirar do propósito. Que está roubando o seu chamado, a unção e as armas espirituais que o Senhor te deu. São poderosas em Deus para destruir fortalezas e os sofismas e as mentiras de Satanás na nossa mente. Então eu vou impactar pessoas, famílias, igreja, cidades e nações. Olha aqui, irmãos. Nós estamos aqui em Goiânia e estamos alcançando vidas, famílias, cidades e nações. Aqui hoje nós temos 3 nações. Vamos lá, Portugal, né? Temos aqui a Maria do Carmo, que está na Escócia. Nós temos aqui a Ana e nós que estamos aqui em Goiânia. E os irmãos que vão acompanhando depois. Como que isso é possível? Irmãos, não sou melhor que ninguém, tá? Mas eu entendi o meu propósito, irmãos. Isso me faz acordar cedo e ter esse devocional aqui com vocês, derramando aquilo que Deus trouxe como tema para o dia de hoje. Ontem nós falamos sobre a questão de romper com as raízes de orfandade e abandono. A aula ficou gravada lá. Volta lá, se você pode, no YouTube. E renunciar a essas características. Amém? Então, olha só, irmãos. Eu vou, a partir do momento que a minha identidade ela foi fortalecida, foi ativada, eu entendi que eu sou filho de Deus. Eu entendi que eu preciso ser conduzido por alguém, eu preciso ter alguém que cuida da minha vida, que me direciona, que me dá limites, que me corrige, que remove de mim o egoísmo, que me dá limites, que me aconselha, que me libera, que me abençoa. Eu tenho minha identidade sem quem eu não sou órfão, eu sou filho, eu não sou gafanhoto, eu sou
Com o Senhor eu sou maioria. E Deus sempre trabalhou com poucos a fim de alcançar muitos. Olha lá, irmãos, 300 de Gideão. Mas aí, irmãos, os medrosos teve que ir embora. Aqueles que eram novos demais, né, ainda não tinham gerado. Aqueles que eram displicentes, né, aqueles que beberam água assim, vigiando, atento, foram recrutados. Aqueles que beberam igual cachorro, já foi embora. Então, a atenção, propósito, a identidade bem definida, os valores coerentes com aquilo que eu preciso. E aí eu vou alcançar vidas, então salvação, despertando, libertando as pessoas do engano, amadurecendo, então fundamento, discipulado, acompanhamento pessoal, propósito, e enviando pessoas maduras para manifestar o reino de Deus aonde eles estiverem. Por que você não abriu uma célula na sua casa ainda? Um ponto de contato da palavra de Deus aí. Desculpa, irmãos, é o que está vindo aqui. Eu não sou de. Por quê? Ah, não, pastor, eu acho que eu não dou conta dessas coisas. Crise de identidade. Acostumou ficar comendo e bebendo, esquentando o banco de igreja. Deus te chamou para cuidar de vidas. Uma vez que você está sendo bem cuidado agora, para gerar, alcançar vidas, fazer discípulos e manifestar o reino de Deus. Ah, não, pastor, eu acho que eu preciso de preparo. Amém, glória a Deus. Então, tire um tempo de preparo com esse propósito. Ah, pastor, pessoas são difíceis demais. São, irmãos, mas é na escala de valores de Deus, pessoas são importantes. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você está só tentando ganhar dinheiro? Não é esse o caminho, meu filho. Dinheiro é ferramenta, não fim. Ah, pastor, eu estou tentando sobreviver. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Quer te tirar apenas da sobrevida. Amém? Então, abraça a sua identidade. Deixe o Senhor fazer na sua vida. Talvez essa crise de identidade, ela tem uma causa comum, né? Talvez foi rejeição na infância, ou falta de afirmação por parte dos pais. Talvez você recebeu muitas comparações e rótulos, tipo assim, ah, você nunca vai ser igual a fulano, né? Então, você levou isso para a vida adulta. Talvez você passou por situações de traumas e abandonos. Talvez você se sinta sujo, culpado e cheio de vergonha. Deus quer arrancar tudo isso de você. Talvez a influência do mundo, das redes sociais, né? Então, você tem uma identidade baseada em aparência, em performance. Deus quer mudar tudo isso. E talvez é a falta de revelação ainda de quem você é em Cristo. Deus nos tirou da lama, tirou a lama de nós e nos deu a oportunidade de representar Ele. Você está entendendo? Os anjos queriam fazer isso e não podem. Moisés já passou por isso. Esquenta não. Não é só você não. Ele não se via capaz. Olha o que Moisés fez. Quem sou eu para ir até Faraó? E aí ele pegou, colocou um pouco. Não, eu vou te. Vai com Arão. Então ele foi indo com Arão, foi indo ali com Arão. E daqui a pouco ele estava indo sozinho.
Entendeu? Então vamos orar? Fala assim: meu Pai, eu venho diante da tua presença e eu quero lhe pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que eu aceitei as sugestões de Satanás na minha mente e decidi acreditar nas mentiras dele mais do que aquilo que Cristo fez e faz por mim no dia de hoje. A tua palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Senhor, eu quero essa identidade do Senhor, Pai. Eu sou filho amado do Senhor. Eu fui adotado na família celestial. Meu propósito, eu fui criado para boas obras. O Senhor me chamou para a liberdade, eu não sou escravo do pecado. Estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Fui escolhido antes da fundação do mundo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Sou co-herdeiro com Cristo. Eu tenho herança. Pai, em nome de Jesus, eu renuncio todos os rótulos, todas as etiquetas espirituais que foram colocadas na minha vida, todas as feridas e todos os papéis que não são meus, eu renuncio, rejeito, coloco agora aos pés da cruz. Todo espírito maligno de rejeição, orfandade, medo, desespero, desistência, ou qualquer outra característica contrária àquilo que Cristo tem para mim, saiam da minha vida agora, saiam da minha mente agora, saiam da minha família agora. Eu renuncio os espíritos familiares que perseguiram os meus avós, os meus bisavós, os meus pais, e eu coloco agora o poder do sangue de Jesus e o fogo do Senhor entre as minhas iniquidades e as iniquidades dos meus pais. Agora, eu recebo a confirmação da tua palavra em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia. E eu mergulho no seu amor. Mais do que fazer coisas para o Senhor, eu quero mergulhar no seu amor. Senhor, me ensina a ser como João, que diz: eu não sei os outros, mas quanto a mim, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Senhor, eu recebo agora, Senhor, essa identidade. Filho amado de Deus. Filho escolhido de Deus. E me ajuda a andar nessa revelação em nome de Jesus. Senhor, de rejeitado eu me torno um restaurador. De inseguro eu me torno um líder curador. De órfão eu me torno um pai e mãe espiritual. Porque a tua palavra diz em Romanos 8,16, sabemos quem somos e de onde viemos, porque o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, por isso, Senhor, eu te agradeço. Eu te louvo, eu te adoro. Eu arranco agora, Senhor, toda a lente de escravidão do Egito. E eu começo a me lembrar que no Senhor posso fazer tudo naquele que me fortalece. Maior é o que está em mim
Sou escolhido e separado. Sou mais que vencedor. Tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor, eu assumo agora a mentalidade de Josué e Caleb. Certamente subiremos, possuiremos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela ou sobre ela, em nome de Jesus. Eu sou filho da promessa. Eu arranco agora a mentalidade de gafanhoto e eu recebo agora a mentalidade, a unção, a ousadia de Josué e Caleb, filhos com promessa. Identidade de herdeiro. Não ando pelo que vejo, mas pelo que creio. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, em nome de Jesus. Aleluia. Eu saio agora da síndrome do gafanhoto. Eu não vou me ver mais menor do que Deus diz que eu sou. Aleluia. Mas eu quero crer. Eu vou crer e me mover com a palavra de fé, de identidade de herdeiro, de ver como Deus me vê. Aleluia. 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 Amém. Deus abençoe, queridos. Fique com Deus. Nós nos vemos no próximo desafio. Amanhã estamos aí, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, em nome de Jesus.